Mas olha, eu vou conversar agora com um querido amigo, Antônio Honorato de Castro Neto. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, um dos homens mais inteligentes que eu conheci, digno, honesto, honrado, um servidor público, assim, na verdadeira acepção da palavra. Meu querido Honorato, Antônio Honorato, você está bem, meu amigo? Ô, grande Mário, muito obrigado, em primeiro lugar, pelas palavras, você me emociona, mas eu quero dizer que estou bem e agora bem melhor, porque estou conversando com você, que é um grande repórter, mas antes de ser um grande repórter, foi um dos grandes políticos dessa Bahia. Portanto, eu estou às suas ordens, companheiro. Honorato, eu queria conhecer um pouco sua vida política. Como foi? Sua família sempre esteve na política, mas você, pessoalmente, como é? Quando você entrou na política, disputou alguma coisa? Conte um pouquinho aí de sua vida, que é muito importante a gente conhecer. É verdade, Mário. Eu sou de uma família política, lá do interior, Casa Nova. Isso. E tive um tio que foi deputado, secretário da Fazenda, que foi Honorato Viana. Me lembro muito. Mas meu pai. Eu estudava aqui em Salvador e fui trabalhar com um primo, amigo, que eu sei que gosta muito de você e você dele, Luiz Viana Neto, vice-governador da Bahia. Sim, grande, querido amigo, isso mesmo. E aí fui trabalhar com o Luiz Viana na vice-governadoria e lá comecei a tomar gosto. E saí candidato pelo deputado estadual. Honorato Viana era federal, deixou de ser, não quis mais ser candidato. Luiz Viana Neto foi para federal e eu saí candidato estadual. Na época, ano de quando o João Durval se elegeu, foi o meu primeiro mandato. Eu aí me elegi deputado estadual por 5 mandatos, sempre ao lado do senador Luiz Viana e Luiz Viana Neto. Uhum. O senador Luiz Viana depois faleceu. Um dia Luiz Viana Neto disse a mim, olha, já passou minha vez, eu não quero mais política. E tinha um amigo em comum nosso também, o grande Luiz Eduardo Magalhães, a quem depois me liguei politicamente, com a saída de Luiz Viana. Esse me deu grandes oportunidades também na vida. Daí eu fui ser presidente da Assembleia, mas ele já não estava, já tinha morrido, Luiz. Sim. E fiquei lá até meados de governo de César Borges. Foi quando, um certo dia, conversando com o governador César Borges, ele me disse, Honorato, quando você terminar esse mandato de presidente, tem que arranjar você vai ser secretário. Eu digo, quem sou eu para ser secretário, governador? Vai, Antônio Carlos vai querer. Você não quer o Tribunal de Contas do Estado, não? Aí eu disse, mas não chega para mim isso. E aí a conversa ficou aí. 5 dias depois, eu recebi um telefonema dele. Honorato, você é um homem de sorte. Eu almoçava na casa do senador, Antônio Carlos, e na hora do almoço eu disse, olha, o Honorato está pensando alto. Aí o senador tomou um susto, quase levanta da cadeira. O que é? Ele está querendo ser candidato a governador? Aí ele disse, não, ele está querendo ir para o tribunal. Ele disse, para o tribunal ele merece. Então você aceita? Eu digo, claro, na hora. E aí terminei, estou até hoje, no Tribunal de Contas do Estado. É mais ou menos a minha vida política, é isso aí, Mário. Sim, mas me conte um pouquinho mais, vou lhe provocar. Pois não. Uma das grandes figuras, querida figura, que eu tenho muita saudade, doutor Luiz Viana Filho. É verdade. Deputado, chefe da Casa Civil do primeiro governo do golpe, governador da Bahia, senador da República, intelectual, membro da Academia Brasileira de Letras por mérito, porque um grande memorialista. Como era seu contato com ele? Ele era uma pessoa extremamente agradável, eu adorava conversar com ele. Como é que era o seu contato com ele? Mário, olha, eu devo lhe dizer o seguinte, eu sou testemunha. O senador Luiz Viana tinha um apreço muito grande por você e admiração. O senador Luiz Viana era primo legítimo de meu pai.
Então havia um parentesco, um grau de parentesco. E quando eu me elegi deputado, fui ligado a ele. Ele era quem me dava as oportunidades todas. Ele era um homem extremamente elegante, sério, digno. Olha, Mário, eu sou testemunha. Ele não sabia, ele não fazia diferença entre pessoas. Do mesmo jeito que ele atendia um telefonema de um vereador lá de Campo Formoso, ele atendia o telefonema de Dr. José Sarney na presidência, que eu assisti algumas vezes. Da mesma maneira, do mesmo jeito. Ele é um homem realmente diferenciado. E ele tinha uma diferença muito grande. Eu lembro-me que fui lá na prefeitura uma vez acompanhado para ele receber uma medalha que foi você, como prefeito, que deu. Sim, foi. Me lembro ali, naquele prédio, me lembro ele muito satisfeito. Outra coisa que eu me lembro, e há pouco tempo você fez isso muito bem, é quando você se referia à Avenida Luiz Viana Filho. Porque esse nego só falava paralela. Aí, por questões políticas, o nego queria. Mas você não, você defendeu. E Luiz Viana foi muito importante para a Bahia. Muito. Eu digo sempre o seguinte, Luiz Viana há um divisor de águas. Depois do governo Luiz Viana, eu acho que a Bahia ficou um pouco mais moderna. Antônio Carlos deu um impulso grande, mas começou com Luiz Viana. E Luiz Viana, ele era um homem que, como você disse, foi à Academia Brasileira de Letras muito cedo. O Benjamin da academia, ele foi da academia, parece, de Portugal também. Sim. Então ele era um homem culto, político, conhecia a Bahia, conhecia a geografia política da Bahia, teve cargos como chefe da Casa Civil do governo Castelo Branco, um homem importante, sem dúvida nenhuma. E eu tinha uma verdadeira admiração por ele, amizade, tanto que o acompanhei até o último dia da sua vida. Portanto, o que eu digo de Luiz Viana é que ele deixou muita saudade, e deixou gravado na história da Bahia como um grande político, sem dúvida nenhuma. Eu concordo inteiramente com você. E Luiz Viana Neto também é uma figura maravilhosa, grande amigo, gosto dele demais. Agora, me conte a sua relação com a CM. Você teve algum altos e baixos com ele? Como é que foi? Olha, eu dizia sempre, começou da seguinte maneira, Luiz Viana Neto primeiro. Luiz Viana Neto é meu amigo, meu primo, falo sempre, de vez em quando. Quando o Luiz Viana Neto não quis mais ser candidato, disse a mim um dia, olha, não vou ser mais candidato, eu não sou mais a bola da vez, enfim, as razões dele eu não ia discutir, mas ele também procurou me aproximar de Luiz Eduardo. Com a aproximação com Luiz Eduardo, eu passei a conviver com Antônio Carlos Magalhães. Recebi um conselho de Luiz Eduardo uma vez, Toninho, me chamava de Toninho, nunca vá de encontro a meu pai na hora que ele falar alguma coisa. Deixe passar um tempo, depois você não enfrente a fera. E eu tive esse cuidado. Eu dizia, Mário, Antônio Carlos repetia, gostava de ouvir essas coisas, eu dizia, olha, eu sou do AAA. Aí me perguntavam o que era o AAA. Eu digo, olha, eu tenho medo de 3 coisas na vida. Eu tenho medo de alma, porque eu não tenho controle. Eu tenho medo de avião, porque eu não sou piloto. Se tiver um problema lá em cima com o piloto, eu não sei. E tenho medo de ACM quando está retado, porque eu não conheço ninguém que controle ele. Ele gostava disso. Então, eu sempre tive uma relação com ele de respeito, não o enfrentava, não é? Agora, também tinha a minha maneira de agir. Eu não fazia tudo que ele queria, né? Não era tudo. Mas ele, se bem que ele não queria coisas absurdas assim comigo, não. Mas tive uma relação boa. É claro que, como qualquer relação, tem altos e baixos. Mas, na média, foi muito bom. Eu conheci. Tenho uma admiração. Acho que a Bahia deve muito ao Antônio Carlos Magalhães. Como qualquer homem tem seus equívocos, comete, é natural. Mas eu prefiro sempre olhar do lado bom. E ele foi importante para a Bahia, sem dúvida nenhuma. Eu concordo inteiramente com você. Agora, você sabe que Antônio Carlos e Luiz Viana, filho do Dr. Luiz, tinham uma amizade imensa. Eles viviam juntos. Tanto que foi ele que nomeou Antônio Carlos prefeito de Salvador. Ele, inclusive, quando foi escolhido governador, ele perguntou a Antônio Carlos, você quer ser secretário de segurança ou prefeito de Salvador? Antônio Carlos disse, não, eu quero ser prefeito. E foi.
e fez uma excelente prefeitura, e doutor Luiz ajudou muito para que ele se tornasse governador, sucedendo ao próprio Luiz Viana Filho. É verdade. Mas ao longo desse primeiro governo de ACM, que eu era secretário de planejamento e eu vivi isso, ele foi brigando com todos os líderes, limpando o campo para ser ele o hegemônico, inclusive na relação com os militares. O primeiro foi com Juracy Magalhães, que foi uma briga feia, inclusive nos jornais, no Globo, ele atacava, foi horrível. Depois fizeram as pazes. Depois Lomanto, que Lomanto era muito popular. Lomanto, inclusive, quis ser candidato a senador, eles não deixaram, foi ser deputado federal. E, finalmente, ele foi em cima de doutor Luiz Viana. E ficaram muito tempo afastados. Agora, ele dizia para mim, Honorato, estou conversando com Antônio Honorato, membro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputado e muita coisa. Ele dizia para mim, eu sinto uma saudade enorme de Luiz. É verdade. Eu gostava muito de conversar com o Luiz. E me lembro que um dia ele estava, Antônio Carlos, no hospital em São Paulo, mas tinha tido um piripaque, mas não foi perto dele morrer, não. Ele me liga, a gente fica batendo um papo, e aí ele disse, pô, eu estou sentido, né? O senhor deve estar também, porque Dona Juju morreu. Ele virou, Juju morreu, ele tomou um susto, rapaz. Eu pensei que... Então havia uma ligação muito forte. Depois recompuseram, tanto que Luiz Viana Neto foi vice-governador no segundo governo dele, né? É verdade, foi no segundo governo. Agora, quando ele estava rompido com o doutor Luiz Viana Filho, isso rebateu em você de alguma forma? Sem dúvida, né, Mário? Claro que rebateu em todos os deputados, no grupo todo. Agora, deixa eu lhe dizer só uma coisa sobre isso aí. Porque o senador já tinha morrido, ali no Correio da Bahia, a sala de Antônio Carlos cheio, ele me recebeu para um assunto e começamos a conversar um pouco. E eu disse a ele, olha, ele falou sobre Luiz Viana, gostava de Luiz Viana, que ele estava afastado na época, ele ia procurar até se reaproximar, que era um grande senador, e elogiou muito Luiz Viana, e disse a ele, olha, doutor Antônio Carlos, uma vez eu perguntei ao senador Luiz Viana por que ele, conhecendo a figura de Antônio Carlos, um jovem que iria crescer na política, inteligente, com um temperamento forte, por que ele fez a opção por Antônio Carlos para sucedê-lo e não por Rui Santos, que era candidato na época. Sim, me lembro. E ele me respondeu, olha, as pessoas se enganam. Antes de eu apoiar Antônio Carlos, ele me apoiou. Para mim ser governador da Bahia, o Castelo Branco exigiu que eu tivesse a maioria das assinaturas dos deputados estaduais da Bahia. E foi Antônio Carlos quem conseguiu a assinatura, as últimas 5 assinaturas, acho que do PSB, aquele que foi ministro, foi deputado, meu Deus. Bom, Nelson Davi era um dos, e o outro, um que foi sogro de Zé Lourenço, muito conhecido na Bahia. Me foge a memória o nome do deputado. Sim. E ele, Antônio Carlos, pegou essas 5 assinaturas, foi como fez a maioria. Antônio Carlos me ajudou muito, então não fui eu. Primeiro foi Antônio Carlos que me apoiou. Eu contei isso ao Antônio Carlos, ele aí gostou, rapaz. E aí eu demorei 1 hora e tanta na sala. Tanto é que quando eu saí, eu me lembro, ele saiu, me acompanhou, abraçado no meu ombro, e a mão no meu ombro, e aí um deputado Almir ali de Ipirá, depois me procurou. Mas que prestígio aquele, todo mundo esperando. Porque naquele tempo, Antônio Carlos, passar 1h30 conversando com alguém. A sala cheia, aí, mas porque depois conversamos muito sobre a escolha de Luiz Viana, e ele gostava muito de Luiz Viana. Romperam e tal, a política tem dessas coisas. Sim. E evidentemente que eu, como deputado, sofri muito, porque eu fui escanteado, né? E naquele tempo se trabalhava muito, hoje já não tem mais valor. Mas antigamente uma vice-diretora escolar, um distrito, rapaz, representava voto.
Evidentemente, onde ele pôde tirar, tirou. E era natural até, né? Mas o senador era sempre um político, foi sempre um político muito hábil e nos ajudava e tal, e conseguimos escapar. Mas ninguém, o Antônio Carlos não tinha meio termo. Ou era ou não era. E não era, meu amigo. Você conhece bem. Aliás, eu quero dizer, Mário, que Antônio Carlos, o vice de Luiz Viana também, diz, olha, o Antônio, como ele falava, o Antônio tem uma grande qualidade. Ele sabe escolher o seu secretariado. Me lembro que na época ele citou seu nome e o nome de Valdec. E o do seu, eu sou testemunha. Aí as pessoas podem dizer, o Honorato quer jogar flores no mar, não sei se eu vou falar de verdade. Naquela época, quando ele foi o primeiro governo dele, quem imaginaria um centro administrativo naquela época? Ele nem pensava. E foi você, na Secretaria de Planejamento, todo mundo sabe disso, foi quem foi o grande lutador por aquilo e projetou e planejou. Portanto, o senador tinha essa admiração pelo Antônio Carlos e pelo secretariado dele, por isso, pela competência. E você era um dos. Honorato, tem algumas histórias interessantes. Antônio Carlos, prefeito, se desentende com o vereador Antonino Casais. Antonino Casais entra na justiça contra ele. Audiência de reconciliação no Fórum Rui Barbosa. Quando acaba a audiência, sem conciliação nenhuma, Antonino Casais sai e fica esperando o elevador. Antônio Carlos vem e aí começam a discutir. Antônio Carlos deu um soco nele tão forte que deslocou o braço dele, que dá uma dor terrível, até botar no lugar. Antônio Carlos tinha um almoço no Palácio de Ondina com o governador Luiz Viana, e ele tinha que ir. E todo mundo apertava a mão dele, ele sentia uma dor terrível. Aí, quando acaba o almoço, ele vira, Luiz, eu preciso conversar com você. Diga, Antônio, assim que ele falava assim mesmo. Não, aconteceu isso, um fotógrafo do Jornal da Bahia, que era a oposição a ele, tem a foto disso tudo, eu vim dizer a você aqui que eu vou pedir demissão, eu não tenho condições mais de continuar como prefeito. Aí, doutor Luiz, com aquela... Doutor Luiz era uma figura, rapaz. Ele vira para ele, seu Antônio, vá botar seu braço no lugar e vá trabalhar. Que com demissão, nada. De poia, vá botar seu braço na tipóia, como diziam, né? Mas era isso mesmo, eles tinham uma relação, essa tipo de relação. E eu fui testemunha de algumas vezes. Eu ia receber Luiz Viana no aeroporto, Mário, e tinha aquele horror de gente que esperava Antônio Carlos. Eu, sozinho ali, pegava o senador. O senador era tão elegante que eu ia recebê-lo, e ele vinha com aquela pasta. Eu disse, senador, me dê a pasta para me carregar. Ele não deixava. Não, que isso? Ele carregava a pasta. Eu vi várias vezes, Antônio Carlos se dirigia a ele, ô Antônio, falar, não dava muito aí, ia passando direto. Mas era isso, essa relação dele foi sempre assim, teve amizades. Na época do Castelo, por exemplo, quando o Castelo Branco foi escolhido, isso foi me contado por Luiz Viana, eles fizeram uma visita antes, numa vila militar, onde estavam lá os generais no Rio, ele e Antônio Carlos. Foi exibido, tem duas figuras, dois deputados para atender, diz que o general Castelo saiu mais outro assim, na varandia mesmo, prazer e tal. Não deu muita importância não, o general escolhido, e ele não conhecia ainda o Castelo. Aí quando saíram assim, aí Luiz Viana me disse, quando fechando ali na porta, aí Antônio Carlos disse, Luiz, quando chegar na Câmara, faça um discurso contra. Aí Luiz Viana, eu? Aí eu não fiz o discurso e terminei chefe da Casa Civil. E é verdade, depois eu contei isso a Antônio Carlos, ele confirmou. Por quê? Porque o Castelo queria um intelectual, um homem preparado, foi para saber as informações e encaixava o senador Luiz Viana, que foi chefe da Casa Civil. É verdade. É isso aí, mas era isso mesmo, a relação deles ele teve boas relações, depois romperam, voltaram, enfim, é da política, né? Política assim mais. Mas Antônio Carlos sentia muita falta do doutor Luiz, viu? Muita falta. Eu sei. Quem sentiu muito fui eu também. Na morte do senador, eu senti muito falta. Tanto é, Mário, que eu vou lhe confessar que ocorreu. Já no governo de Wagner, governador Wagner,
Um dia ele me perguntou logo no início: Seu Honorato, por que você tão jovem saiu da política e foi para o tribunal? Eu digo: olha, governador, eu comecei com o padrinho Luiz Viana Filho. Depois ele faleceu, eu peguei outro padrinho, Luiz Eduardo Magalhães, faleceu. Luiz Viana Neto saiu da política. Eu não tinha, olhei para trás, não tinha poder econômico, não tinha prestígio, e o discurso na época era da esquerda. Eu não tinha um discurso. Eu digo: eu vou quebrar minha cara. Surgiu a oportunidade, eu saí, fui embora, senão eu não tinha como sobreviver. Sem prestígio, sem dinheiro e sem o discurso, onde é que eu ia? Mas realmente você tem razão. E foi assim que eu terminei também no tribunal. Antônio. Antônio, nós precisamos marcar mais para frente um pouquinho um encontro aqui no estúdio, para a gente conversar, porque nós temos tanto assunto para ouvir de você, rapaz, que... Ô, Mário, eu vou lhe responder o que eu respondi ao rapaz da assessor da empresa quando foi me procurar. Olha, o doutor Mário disse que quer fazer uma entrevista com você, se pode. Eu digo: olha, eu não dou entrevista agora. O doutor Mário, quem manda é ele determina a hora, local, o que ele quiser. Portanto, fique à vontade. Quando você achar conveniente, se tiver o tempo, manda me ligar que eu estarei aí presente. E eu quero mesmo, que você sabe que eu gosto muito de você, admiro você, sua lealdade, sua ética, Mário, tudo. eu não tenho dúvida, porque eu vou lhe dizer, nos momentos, e na vida a gente tem momentos difíceis. Nos momentos difíceis que eu tive na vida, muitos amigos meus, até entendo, às vezes se afastaram um pouco assim, com receio. E você foi um dos poucos, aliás, eu acho um dos poucos, que diz: olha, eu não sei sobre esse assunto, agora eu conheço o passado desse rapaz. E aí falou e me deu um alento, e a minha família. Portanto, eu quero dizer o seguinte: se eu sou um admirador de você, pelo que você fez e faz, eu sou muito mais grato pelo que você fez nessa época por mim. Portanto, determine, você manda. Valeu, meu querido. Um abração. Que bom conversar com você depois de tanto tempo. Eu vou marcar mesmo, nós vamos ficar aqui muito tempo conversando, viu? Vai ser uma alegria. Prazer foi meu. Muito obrigado, Mário. Um abração para você, meu amigo. Tudo de bom que você merece. Outro para você também, com a família.